Gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui no Podcast Brasil. Eu e meu parceiro Luciano. Boa tarde, bem-vindo, pessoal. Hoje estamos com um rapaz aqui, novo, garoto novo. Eu não vou dizer que é um peso pesado, como foi o João Gabriel, que foi o último episódio, mas é um casca grossa tanto quanto, ou pior, porque, olha, ele já enfrentou cada coisa. Primeiro que eu acho que ele tem meio probleminha, porque lutava sem luva, sabe? A época que quase não tinha regra. Eu acho que ele precisava tomar uma sessão de psicologia. Mas quem sou eu para dizer isso para ele? Afinal de contas, eu tenho medo de apanhar. Estou aqui com um dos maiores pesos pesados da história do MMA, do Vale Tudo e do Jiu-Jitsu. Muito obrigado pela vinda, Murilo Bustamante. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Luciano, meu amigo de estudo aí de garoto. Estudamos junto no GINC, muito tempo atrás. Um prazer estar aqui falar de esporte de luta com vocês. Imagina, a honra Obrigado pelo nossa. convite. Obrigado, Murilo, por ter vindo, cara. Prazer em te rever. Prazer. Há Valeu. quantos anos, né? Muito tempo que eu não né? te vi. Eu já te vejo sempre, né? Porque você está sempre aparecendo na televisão, luta e tudo, né? Então, você que não me via há muito tempo, né? Acho que eu não te vi desde antes de você ter cabelo branco na barba. A barba, como é que tá? Tu tem um presente para ele, não tem? É verdade, aqui, uma lembrança aqui do nosso... Rapaz, obrigado. Pô, maravilha. Do nosso podcast aqui. Será usada, canequinha. Valeu. Pô, show. Você não pode ficar à vontade aí. Pô, show, aí. Valeu. Show de bola. Vai ser usada. Maravilha. Você começa? Eu começo? A gente pode começar, a gente sempre começa assim... Perguntando o começo. Exatamente, né? Como a pessoa ingressou no esporte, né? Por que ingressou, por que da escolha do esporte. Então você fica à vontade, cara, para dar a introdução aí Antes de como eu queria você... até lembrar, você começou mais ou menos em que ano? Cara, eu comecei em 1977. Que o jiu-jitsu, tecnicamente, não tinha nada dessa propagação que tem hoje. Já era um esporte muito eficiente, já tinha sido testado contra outras lutas já, por vários lutadores. O meu antigo professor Carson Gracie, o tio dele, o Hélio Gracie, o João Alberto Barreto, vários antes de mim já tinham subido no ringue para provar a eficiência do jiu-jitsu, né? E eu comecei em 77 meio que por acaso, levado pelos meus irmãos mais velhos, que eu era o filho temporão, né? A diferença para meus irmãos era de 7, 8 e 9 anos, então eu era garoto. Com 10 anos, meu irmão já tinha 19 anos, já era um rapagão já, então eles já treinavam, meus irmãos. E aí eu fui meio que seguindo os passos dele nos esportes, né? Eles surfavam, comecei a surfar, aí eles lutavam, meio que comecei a lutar também, mas eu gostava mesmo era de surfar. E aí eu ia para academia de vez em quando, assim, mas sem muita obrigação, meio que treinava, mas sem aquela coisa de realmente estar ficcionado no esporte, né? Eu gostava mesmo era de surfar. E aí me mudei. Com quantos anos, mais ou menos? Comecei a surfar com 10 anos de idade. 9, 10 anos, comecei antes. E aí eu morava ali perto do arpoador, surfava todo dia ali, às vezes não tinha onda, eu ia para academia, coisa e tal. E quando meus pais se separaram, minha mãe foi morar na Urca, eu fui morar com ela, e aí ficou longe da praia, quer dizer, a academia, que era na Figueiredo Magalhães, era mais perto, era no meio do caminho, então eu comecei a ficar mais perto da academia e comecei a treinar mais. Comecei a treinar mais do que eu treinava. E aí comecei a competir, em torno de 15 anos de idade. Quando eu comecei a competir, realmente eu me encontrei, né? Era um garoto filho de pais separados, um casamento meio problemático, aquela coisa que meio que teve uma influência sobre mim, que a arte marcial caiu como uma luva, né? Para me dar disciplina, autoconfiança, né? Aprender a se superar, né? Aprender a você conviver com as adversidades. A luta te ensina muito isso, né? Você perder e ganhar, você lidar com a derrota e você se superar, aprender a tomar maço na academia, né? Aprender realmente isso tudo trabalha muito com a cabeça, né? Então, para o adolescente, é muito importante. Hoje em dia eu dou aula para crianças, para adolescentes, então é uma ferramenta educacional muito poderosa, a arte marcial, né? Então, eu hoje faço uso dela para ajudar na educação dos meus alunos e funciona muito, né? E funcionou comigo. Eu sou uma pessoa realmente muito mais equilibrada do que eu era. O Luciano conviveu comigo no GINC, que eu era um garoto
problemar atentado, perturbava os outros. Então, e foi uma fase que o jiu-jitsu foi entrando na minha vida. Quando eu saí da escola que a gente estudava junto, eu comecei a competir, fui conseguindo um equilíbrio na minha vida que o jiu-jitsu, a arte marcial, vem me trazendo e realmente me tornou uma pessoa muito mais equilibrada do que eu seria sem praticar. Quem olha para você nem imagina que você é atleta, lutador, coisa parecida. Você passa uma ideia de um cara pacato, tranquilo. Quem olha as suas lutas anteriores nem imagina o que você já fez, o que você é capaz. Você é aquilo, né? Você aprende... Na verdade, antes de mais nada, eu sou um esportista, né? Então, eu me considero um esportista. Sou um esportista minha vida inteira, fui ligado ao esporte, eu surfo ainda, luto, treino. Minha vida foi em cima do esporte. E o esporte mudou a minha vida para melhor. E eu uso essa ferramenta muito hoje em dia para ajudar as pessoas. Tenho alunos meus dando aulas no mundo inteiro. Todos os continentes, então foi uma ferramenta muito poderosa que mudou a minha vida, né? Então, e me trouxe um equilíbrio, né? Então, aquela coisa, o Murilo é muito calmo, como é que ele vai... Minha primeira luta que eu fiz foi em 91, e eu já competia jiu-jitsu. Tinha gente que treinava comigo na academia, que falava, mas o Murilo é muito calmo, ele não vai conseguir lutar, tira ele dessa luta, coisa e tal. Mas a luta é um esporte, você tem que encarar ele como esporte. Você vai treinar e você vai realizar tudo que você treina durante aquele tempo do combate. A intenção não é matar ninguém, ferir ninguém, mas você vencer, você lidar com seus próprios medos, se superar, colocar em prática tudo que você trabalhou ali naquele momento. É como qualquer outro esporte, jogador de futebol, o judô, sambo, wrestling, luta livre olímpica, qualquer esporte você precisa se preparar a sua mente. E a luta é muito mental, né? É uma coisa que você lida com os seus medos, principalmente o vale tudo do MMA, que é uma coisa que você vai lutar, uma luta real, na frente de milhares de pessoas no dia e que vai ser reprisada e vai passar direto para milhões de pessoas e vai ser reprisada por uma eternidade. Sim. E você vai ter os teus piores momentos passados nos melhores momentos do teu adversário quando ele for apresentado. Uma coisa que acontece. Então, fulano de tal, pai, você lutou com ele, tem piores momentos, vai passar teus piores momentos ali. Então, você tem que lidar com isso. Isso aí mexe com o ego, mexe com os medos, né? com o instinto de sobrevivência, quando tranca a porta ali. Então, são várias coisas que você tem que administrar dentro da sua cabeça, né? Então, é muito mental. Eu digo que o MMA é, assim, talvez 60% mente, sabe? Você pegar 2 atletas meus, um que não é tão bom, mas tem uma cabeça que acredita demais, e outro que é muito bom, mas não tem autoconfiança, eu vou botar minhas fichas no que é pior tecnicamente, porque ele é mais perigoso naquele momento, porque ele acredita. Então, é muita parte da mente. Se você não está muito bem, você vê... E em todos os esportes acontece isso. Você vê que o cara está com uma fase mal emocionalmente, o cara rende pouco, entendeu? Então, o MMA leva isso ao extremo, porque você piscou, você está na lona, né? É muito rápido, é individual, você não tem um time para correr atrás da bola junto com você, ou para jogar o basquete ou o vôlei, que seja, individual, você está ali, e é um esporte que você tem diversas armas, você pode chutar, você pode socar. Por exemplo, no boxe você só pode socar. No Muay Thai você pode dar soco e chutar e dar joelhada, né? No Taekwondo, as regras diferentes. No MMA, você pode usar tudo. Você pode derrubar, pode finalizar no chão, você pode dar um soco, uma joelhada. Então, é uma coisa que envolve muitas ferramentas que você precisa estudar muito e estar muito atento, né? A tua concentração tem que estar excelente naquele dia. Se você piscar, você está na lona. A margem de erro tem que ser mínima, né? Na entrevista que a gente teve com o João Gabriel do Judoca, até cheguei a comentar com ele assim, enquanto que no futebol tomou um gol, o time inteiro pode se organizar para poder tentar reverter esse placar. No judô, uma piscada, você perdeu a luta. É isso. E no MMA eu acho muito pior, porque uma piscada você tomou um muito pior. O judô e jiu-jitsu. Judô e jiu-jitsu são lutas que não têm golpes traumáticos. Você tem projeções, quedas, você tem finalizações, mas você não tem um soco, você não tem um chute, você não tem um pisão, né? E no MMA você junta aquela coisa toda ali, no momento, um tempo ali que são 5 minutos o round, a regra universal. Eu lutei no Japão com a regra diferente, que era 10 minutos, mas a regra universal do MMA hoje em dia são 5 minutos o round.
e que você tem que estar extremamente concentrado e alerta para todos os perigos que possam ocorrer. Então, você tem que trabalhar com a margem de erro mínima, né? Você tem que trabalhar com a margem de erro mínima, porque se você errar, o preço é caro. Não tem time para correr atrás da bola por você, é você sozinho ali, né? Mas você, você começou então no jiu-jitsu em 77, foi isso? Comecei em 77, comecei a competir com uns 15 anos, mais ou menos, na década de 80. Já foi, 77 já foi com o Carson já? Porque você foi aluno do Carson, né? Eu treinei no Souza Leão, na escola que eu estudei antes do GINC, com um professor de judô. Esqueci o nome dele agora. Mas era muito pequeno, tinha 6, 7 anos de idade. Aí depois eu só treinei um pouquinho, já tinha tido um contato lá. E depois, aos 10, 11 anos de idade, eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí sempre foi na academia do Carson. O Carson, para quem não conhece, quem não conhece o jiu-jitsu da história, né? Foi uma lenda do jiu-jitsu, né? Então, muitos campeões nasceram do Carson Gracie, né? Eu acho que é um dos maiores professores de jiu-jitsu. O Carson teve uma equipe de competição muito poderosa na época, né? O jiu-jitsu não é o que é hoje, que explodiu para o mundo, mas naquela época tinha muita competição, muita rivalidade, as escolas grandes já existiam, e dessas escolas grandes surgiram outras menores, né? Mas igual uma árvore genealógica, vai dando fruto, né? Uma escola vai, cada um dos professores vão abrindo. Uma semente aqui, uma semente ali. Do Carson saiu Nova União, saiu De La Riva, saiu Brasília Top Team, saiu vários professores e cada um foi dando fruto e os alunos foram dando aula, né? Alguns permaneceram juntos, outros se separaram, mas foi o início de tudo lá atrás, né? Assim como o Carson saiu do Hélio, né? E ele criou a própria escola dele, né? Ele não ficou embaixo do Hélio, então e depois alguns saíram debaixo do Carson e criaram suas escolas. A coisa foi fluindo dessa maneira, né? Você aprendeu o jiu-jitsu do Gracie, né? Quer dizer, desde cedo. Sim, eu fui aluno sempre do Carson durante 25 anos. Até E que depois depois eu me separei, fundei junto com alguns colegas de treino a Brasília Top Team, com o Zé Mário, Luiz Roberto, Lemar Sperry, Luiz Roberto Duarte e Ricardo Libório. A gente treinava junto e aí a gente acabou fundando a Brasília Top Team, então trabalhamos juntos durante muito tempo, nos separamos novamente, você vê que é uma coisa, e cada um foi seguindo o seu caminho, entendeu? Mas construímos muita coisa juntos, ficamos 7 anos juntos, construímos muitos campeões, fomos campeões. Eu fui campeão mundial nesse período de MMA, já tinha sido anteriormente campeão de jiu-jitsu e fizemos vários campeões mundiais, era uma equipe poderosíssima na primeira década desse século, né? Hoje em dia, nosso foco não é mais só o MMA. Meu foco hoje em dia, eu retornei para o jiu-jitsu, porque naquela época eu lutava, a gente tinha muitos atletas lutando, então eu meio que terceirizei a parte do jiu-jitsu para os meus alunos e fiquei mais focado no Vale Tudo MMA. E quando eu me aposentei, em 2012, eu meio que voltei para o jiu-jitsu completamente. Ainda temos uma equipe de MMA, né? Temos várias filiais no mundo da Brasília Top Team e eu incentivo todos eles a ter a sua própria equipe de competição. Então, nós temos... Eu queria saber justamente da Brasília Top Team. Você, o Libório, Zé Mário e o Bebel. Isso que ano mais ou menos nasceu? A gente fundou em 2000. Em 2002, o Libório foi morar nos Estados Unidos e participou, foi o cofundador da América Top Team. E ficamos juntos, eu, Bebel e Zé Mário, depois disso de 2002 a 2007. 2007 a gente já, aquela coisa de muito tempo junto, e aí é igual banda de rock, né? Cada um quer seguir o seu caminho, já não concorda com as coisas que quer fazer, cada um com uma ideia diferente. E aí eu quis seguir meu caminho e a gente conversou e acertamos tudo. Eu acabei seguindo com a Brasília Top Team. É isso que eu falo, hoje é você, a Brasília Top Team. Hoje eu acabei seguindo com a Brasília Top Team. O Luiz Roberto seguiu com a vida dele, o Zé Mário fundou a academia dele, está morando em Miami, se eu não me engano, com uma academia, mas cada um seguindo o seu caminho dentro do esporte ali. Hoje você tem uma preocupação, que você estava falando, uma preocupação voltada mais para o jiu-jitsu, mas também tem uma equipe de MMA. Nós temos uma equipe de MMA, né? Eu não trabalho mais com atletas profissionais, eu meio que deleguei isso para um aluno meu, para o Vitor.
que foi meu aluno também, lutou, foi treinado por mim, e eu achei que ele estava maduro o suficiente para assumir como treinador-chefe da equipe. E eu promovi e saí de cena assim para os bastidores, ainda participo, ainda vou nas lutas, ainda ajudo no treinamento. Tem que tirar esses negocinhos aí. Mas... Tira aquele negocinho ali também, aquela propagandazinha ali de empresa. Tá bom, Luciano. Mas estou sempre em contato com os garotos, passando minha experiência. A gente pegou uma garotada agora dessa última leva, uma garotada que era amadora, e fomos formando devagarzinho. Então hoje vocês ainda competem formalmente enquanto equipe, mesmo Sim, que você não esteja à frente. Competimos em tudo, jiu-jitsu, em MMA, né? Hoje mesmo tem uma luta de um garoto nosso no LFA, lá no Recife, um garoto que já está para voar para um evento grande, que é o Zé Delano, e o LFA é o evento que é digamos, um selecionador de talentos para eventos grandes, né? Assim, é uma escada para o UFC. Por sinal, uma dúvida cruel minha, assim, como é que o cara chega num grande evento desse, num UFC da vida ou no Bellator? Tem alguns eventos grandes, né? Eu vou citar 4 aqui, né? O UFC, que é o mais antigo, o Bellator, que veio depois, tem o PFL, que é uma liga de competição que paga muito bem, é uma competição que é um torneio entre lutadores, assim, entre lutadores é engraçado, né? Sempre entre lutadores, mas... que eles fazem tipo um chaveamento. É um torneio que tem um chaveamento. Na minha época, a gente lutava, ainda tinha... Eu cheguei a lutar 3 lutas na noite. Né? E depois, no Japão, eu lutei 2 lutas na noite participando de um torneio. Então, é um torneio que eles selecionam os lutadores no Pride, e o outro foi no Reality Super Fighting, que foi em 96. Hoje em dia você não vê muito isso, né? Talvez o UFC volte essa fórmula, eles estão conversando aí, parece que vão voltar a isso de alguma maneira. De mais uma luta por noite? Mais de uma luta por noite. 96 foi o Mars, né? Foi Mars. Martial Arts Reality Super Fighting. Exatamente. Foi em Alabama, em Birmingham, Alabama. 3 lutas você teve. 3 lutas, e a última luta da noite foi contra um gigante. Australiano. Não, americano. Tom Erickson. 40, o australiano foi a primeira luta. 40 minutos de luta com um cara gigante. 40 quilos a mais que você, eu acho. Atleta olímpico, super preparado, foi assim, um cara gigante, 40 quilos a mais que eu, e um atleta, então foi uma guerra. Foi empate, né? Foi empate. Mas aí você não vê mais. Pra mim é uma grande vitória. Para mim foi uma vitória, realmente. Um cara muito mais pesado, mais alto. Para mim foi uma vitória. Então você tem o PFL, que é um evento que ainda faz esse chaveamento ali. Eu não sei se eles fazem na mesma noite 2 lutas, mas eles vão casando as lutas de acordo com o torneio que eles criam, peso leve, peso médio, peso pesado, e vão ali e pagam $1 milhão de prêmio para o campeão. Né? É um outro formato que não é o UFC. O UFC é ranking, e aí o melhor colocado desafia o campeão e vai lutando pelo cinturão, eles vão lutando entre si para subir no ranking. De ranking para poder... Mais ou menos funciona assim, todos assim. Tem o Bellator também, e tem o One FC, que é no Oriente. Se eu não me engano, é em Singapura, que também é muito forte. No Japão, o maior evento da minha época se chamava Pride UFC, que eu cheguei a lutar, que na época era maior que o UFC. Que acho uma pena. Eu fui campeão do UFC, e aí eu não acertei, não tive, a minha última luta do contrato acabou que eu não consegui fazer um acerto com o UFC, eles jogaram a minha bolsa para baixo, eu acabei saindo, eu acabei parando no Pride, que na época era o maior evento do mundo. Né? E aí o UFC teve aquela sacada, na verdade eles copiaram um evento que já tinha um modelo de entretenimento que já tinha, que se chamava The Contenders, que era um programa que era do Sugar Ray Leonard, se eu não me engano, e do Stallone, que filmava os lutadores de boxe na casa. Era um reality show que filmava os lutadores de boxe no dia a dia, mas cada um na sua casa. E aí eles lutavam entre si, então é um reality show que fez muito sucesso. E aí, o que o UFC teve a sacada de fazer? Que foi aí que mudou o mercado completamente. Eles criaram o TUF, né? Tournament... Ultimate Fighter. Isso.
que era uma casa, em vez de eles seguirem Todos os lutadores, cada um na sua casa, eles colocaram todos os lutadores numa casa. Então já virou um Big Brother de luta, confusão dentro da casa, aquela coisa, e aquilo ali explodiu. Explodiu, os caras começaram a ganhar muito dinheiro, arrebentaram de ganhar dinheiro, ficou o evento mais rico, pagando mais, e comprou o Pride em 2008 ou 2009, não me lembro, 2007, no final da primeira década desse século, compraram o Pride. Acho que eles ainda tentaram continuar com o Pride, mas acho que não conseguiram fazer. Será e aí o tentaram? Pride acabou. Eu sempre ouvi que não, eu o acho que UFC tentaram. acabou Não, eles não tentando- compraram para acabar, não. Eu acho que eles tentaram fazer evento, mas não conseguiram. E aí eu lutei no Pride até minha última luta no contrato foi em 2007, se eu não me Tá aqui, engano. deixa eu dar uma olhada aqui. E depois ainda lutei no Japão mais uma ou duas lutas. E aí eu já estava em fase de encerrar a carreira, fiz mais umas lutas e encerrei a carreira em 2012, num evento aqui em Manaus. Um evento bem bacana. A bolsa que se paga hoje no MMA já chegou a ficar um nível mais alto? Eu sempre ouvi que o boxe se paga muito melhor do que o MMA. Inclusive tem Olha, muito é atleta capaz. inconformado, É porque é um evento capaz. tão mais divulgado, tão com É. mais repercussão. O que acontece é o seguinte, o boxe tem confederações, mas eles não tomam conta do entretenimento, se eu não me engano, tá? A confederação, ela não faz o show. Eu acho que eles têm a organização, eles têm os juízes, eles têm toda a organização ali, mas o entretenimento, o show, o evento, eu acho que não são as confederações Meio que que fazem. terceirizado. É meio que são empresários que fazem, né? Então, com isso, o dinheiro não está tão engessado. Como é que funciona no MMA? O MMA são organizações que elas próprias fazem as lutas e o entretenimento. Então, são companhias grandes que pagam os salários de luta para os lutadores, né? Eles não ganham verba mensal, eles ganham por participação, por luta. Então, eles controlam os pagamentos de uma forma mais rigorosa, né? Mas a grana é boa, tá? A grana é boa, melhorou muito, da minha época para hoje melhorou muito. Já era boa na minha época, hoje em dia é bem boa. Eu acho que, mas merecia ser mais. Na minha opinião, o lutador ainda fica com a menor parte. Mas é assim que funciona. O evento, ele é o proprietário daquela marca, então são vários torneios grandes, que são os torneios teoricamente mundiais, né? O cara que é campeão do UFC, ele é campeão mundial. O cara que é campeão do Bellator, ele é campeão mundial. Sim. Igual o boxe. Boxe, você tem um conselho mundial de boxe, você tem uma organização mundial de boxe. Mundial, são diferentes organizações, mas isso. você ganha aquele título, você é campeão mundial. Né? Então, um cara que é campeão do Bellator, ele é campeão, na minha opinião, ele é campeão mundial. Sim. No UFC, ele é campeão mundial. São organizações diferentes. Tem algumas organizações diferentes que realmente são considerados títulos mundiais. As menores são de acesso, né? Que a gente chama como a LFA, por exemplo, é um torneio bacana, um torneio médio, mas é um torneio de acesso para uma organização maior. Qual é aquele outro brasileiro também? Eu esqueci agora. Outro... Tem o LFA, tem o Chutor, né? Tem o Chutor, tem alguns eventos que fazem ali Então, como você perguntou, como é que o cara faz para chegar? Né? Como é que ele faz? Ele tem que se destacar em algum evento menor. Mas, em geral, quem leva ele é a academia. Às vezes pode ser a academia, pode ser ele que quer entrar, pode ser... Algumas equipes têm suas próprias, né, equipes de lutadores profissionais, como a minha, por exemplo, a Brasília Top Team tem uma tradição nisso. Então Porque eu fico imaginando que vocês, enquanto equipe, meio que apresentam o currículo do cara. Esse moleque aqui tá bom para competir. A gente vai projetando ele, ensinando, dando direção na carreira dele, e ele vai se destacando e até que ele chega num nível uma luta que com ele. é igual jogar no Flamengo, né? Todo mundo quer jogar no Flamengo. Né? Não é porque eu sou flamenguista que eu estou falando isso. Ninguém quer jogar em outro time, mas no Flamengo todo mundo quer jogar. É isso, para contratar o cara tem que aparecer de alguma maneira, Somos suspeitos né? para falar do Flamengo. O cara quer ir pro Real Madrid. Como é que chega no Real Madrid? Amigo, você tem que se destacar em algum lugar. Tem que começar a jogar em algum lugar. Algum lugar para aparecer e vai lá e te contrata. É parecidíssimo, é assim que funciona. O cara vai te contratar, contrata tantas lutas no contrato, perdeu a primeira, perdeu a segunda, provavelmente vai passar no RH para pegar o boné. Vamos fazer ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, ganhou a quarta, meu amigo, salário dobrado, passa lá, contrato novo. Assim,
Não tem amor, mas... E no UFC, é não sei se é no Bellator, não lembro agora. Ainda tem a luta da noite, o nocaute da noite. Sim, aí tem um bônus, tem É. eu acho que todos eles têm. O UFC tem com certeza, a Bellator não tem certeza, mas eu acho que tem também. Eu vi a entrevista do Cigano falando que, assim, ganhar o prêmio da noite, o bônus da noite é menor do que ganhar Em alguns casos, a bolsa. Em alguns casos, é. Eu tive atletas iniciantes que na primeira luta do torneio o cara ganhou a melhor finalização e ganhou um prêmio sei lá, 3, 4 vezes maior que a bolsa dele. Aham. Entendeu? Tem melhor luta, melhor finalização, melhor nocaute, umas coisas assim. Eu acho que incentiva, inclusive, uma luta mais... Na minha época, para você ver, tinha o prêmio, mas não tinha o dinheiro. Eu ganhei o melhor nocaute quando fui campeão mundial e não tinha prêmio em dinheiro. Ganhou uma taçazinha, parabéns. Ganhou um troféu, tá lá em casa o troféu. Parabéns. Vê como é que a coisa mudou. É. Né? Você fica com o cinturão quando ganha? Eu fiquei, cópia os desse outros eu não sei. Eu tenho 2 lá em casa, na parede. Tem um na academia, tem um em casa na parede lá, Legal. grudado. Por isso que eu não trouxe, pediu para trazer, mas não dá para trazer, não dá para tirar da cama. Tá lá já de propósito para ficar lá guardado. Eu passei na porta da academia do Minotauro, tá lá o dele pendurado lá. Tá lá, Você fez 4 lutas no UFC, né? Eu fiz 4 lutas E no aí, UFC. numa dessas 4, você foi campeão mundial. Sim, foi contra o a Dave terceira. Mané, né? Eu fiz uma no Japão. Na verdade, eu já estava tentando ser contratado para lutar na UFC há muito tempo. E aí, coisa não estava saindo. Aí, em 2000, a segunda companhia que comprou, né, o UFC, ele foi fundado pelo Art Dave, o Rorion Grace e mais alguém que eu não me lembro quem. E eles venderam. O Art Davis, ele em 98, depois que eu ganhei do Jerry Bolander no Brasil, o Jerry Bolander era o campeão peso médio. Ele veio lutar no Brasil comigo. E eu ganhei dele. Em 97, 98, eu encontrei o Art Davis no evento do UFC, que eu fui olhar, que eu fui ver uns lutadores nossos que lutaram, se eu não me lembro, o Carlão Barreto. E ele falou para mim, pô, cara, eu quero fazer uma luta tua no UFC com não me lembro quem era na época, se era um lutador top, não me lembro se era o Frank Shamrock ou tinha alguns caras peso médio muito bons também. E eu, porra, fiquei empolgado aquele negócio, na sequência eles venderam para uma organização. Aí o Art Davis saiu e posteriormente eles me chamaram em 2000 para lutar no Japão, e era uma franquia japonesa, mas era uma outra organização, esqueci o nome agora. E eles me convidaram para lutar, fizemos um contrato, fiz a primeira luta no Japão. E aí a própria companhia japonesa me colocou para lutar num outro evento, que eles estavam com medo de me perder como atleta, e botaram para lutar estava demorando para me colocar para lutar, eles me colocaram num outro evento, sob o mesmo contrato. E aí o UFC foi vendido e a companhia japonesa faliu, que era franqueada do UFC. E aí eu fiquei boiando, voltei a lutar jiu-jitsu e em 2000 me chamaram para... Fui campeão em 99. Jiu-jitsu. Ah, não, minto. Isso foi em 2000. Foi 2000, eu tô confundindo aqui. Eu ganhei do Jerry Bolander em 97, voltei para o jiu-jitsu. 2000, eu ia até lutar o Mundial, mas acabou que eu não lutei. Lutei no Campeonato de Master, que foi minha última competição, foi em 2000. E 2001, essa companhia faliu e aí foi comprada pela Zufa, que era a companhia dos irmãos Fertitta, mais o Dana White. E aí eles me chamaram para lutar em Las Vegas, no primeiro evento deles, contra o Chuck Liddell. E aí fiz uma luta muito boa, um lutaço, assim, deram a vitória para ele, mas eu acho que acho que eu lutei muito bem, a plateia vaiou a decisão, você vem em Las Vegas. Acho que acabou pesando mais e um vai em Las Vegas, e os juízes eram completamente inexperientes, eram da Comissão Atlética de Boxe, os caras não sabiam nada. Mas, independente disso, ganhando ou perdendo, eu fiz uma boa luta, e na sequência os caras me convidaram para disputar o cinturão do peso médio. Ou fazer uma nova luta com o Chuck Liddell. Você quer uma revanche com o Chuck Liddell? Eu falei, ou quer lutar pelo cinturão do peso médio? Aí eu botei na balança. Se eu ganhar do Chuck Liddell, eu tenho que lutar com o Tito Ortiz, que é o campeão. São 2 lutas duras. Se eu ganhar do Chuck Liddell, né? Porque eu achava que eu já tinha ganho aquela luta. Mas, uma luta duríssima. Se eu ganhar do cara em outra luta, eu ainda tenho que fazer uma outra luta, ou eu desço de peso, vou pro meu peso real, porque, na verdade, eu era meio pesado. Eu era do peso médio lutando no peso de cima. Meio pesado. E ou eu luto no meu peso para ser o campeão. Aí eu optei, não, eu vou lutar no peso médio, vou tentar ganhar esse cinturão. E quando eu ganhar esse cinturão,
eu vou ficar um tempo, depois eu volto para lutar no meio pesado, que eu quero ganhar o cinturão no meio, eu queria ganhar o cinturão no meio pesado, o plano era esse. Mas aí acabou que eu disputei o cinturão, venci, fiz uma defesa de cinturão, que aí que aconteceu uma luta problemática lá com um lutador que eu finalizei, aí o cara interrompeu a luta, foi um drama danado, e aí depois dessa luta eu não consegui fechar o contrato e acabei saindo do evento. Eu vi, achei essa luta muito injusta. Eu vi ele dar um tapa na tua perna. Foi uma confusão pra mim, danada ele lá. arregou ele na hora e depois... Foi, na verdade, aquilo ali foi... eu digo que eu tenho tive 3 grandes testes mentais na minha carreira. Aquele ali foi o segundo. É porque você voltou bem, apesar de... Eu ficaria muito puto da vida. Fiquei muito. Demorou para eu voltar. O primeiro round ainda ali... o foco. Eu perdi o foco Esse no foi primeiro contra quem? round contra o Matt Lindland. O Matt Lindland Que era o campeão na época. Não, o né? Matt Lindland não era o campeão. O Matt Lindland era um cara que Era do ranking, né? era Primeiro do ranking. vice-campeão mundial e vice-campeão olímpico de luta livre olímpica. Então, americano, era um herói americano. Era o campeão que o evento precisava, né? Eu não falava bem inglês, né? Falava muito mal inglês. E o cara americano, o atleta olímpico, era o poster boy, né? Era o garoto do poster que eles precisavam, né? Então, eles estavam apostando todas as fichas no cara. Até pra ganhar mais público Cara dentro dos invicto, nunca Estados tinha Unidos, perdido, né? Só que aí saiu tudo errado, né? E aí a luta, eu estava com um problema na mão, eu estava achando que, estava inseguro da luta, porque eu tinha tido uma infecção na mão que estava no meu dedo, que estava atrapalhando o meu treinamento. E eu pedi para o meu empresário na época para tentar renovar o contrato com eles antes da minha luta, porque essa era a minha última luta no contrato. E aí eles não quiseram, porque estavam apostando no outro, e aí acabou que deu tudo certo para mim, né? Foi tudo errado na luta, mas acabou dando tudo certo, né? Tudo errado que eu digo é que o juiz se enrolou, caiu na conversa do cara, porque eu peguei o braço do cara, o cara falou que não tinha batido, e aí o juiz acreditou, me tirou da posição, mandou a luta recomeçar. Imagina você, machucado, se prepara para uma luta não tão bem quanto você gostaria, chega na hora da luta com um cara duríssimo, que você está esperando uma luta duríssima, né? De certa forma, não tão assim, estava preocupado com a minha performance, porque eu não tinha treinado, feito o dever de casa como eu gostaria. Chega na hora da luta, dá tudo certo em, sei lá, um minuto e pouco, eu finalizo o cara. E aí, o cara para a luta, não valeu, volta de novo, recomeça. Entendeu? Imagina isso. Largou a posição. Bizarro. Assim, você abre a porta do ringue, então as coisas iam embora. O tamanho da frustração que estava, assim, eu fiquei revoltado e aí, no intervalo desse round para o outro, eu dei de cara com o Dana White sentado assim, e aí, cara? Eu olhei, tipo, abri os braços para ele assim, aí ele, posso fazer nada. Aí eu, sentei no corner, meu corner me acalmando, calma, Murilo, calma, vamos voltar para a luta, Aí voltei no segundo round e o cara ganhou uma sobrevida, né? Igual aquilo, perdeu o pênalti na decisão, né? Perdeu o pênalti na decisão, o time vem para cima com tudo, é a nossa chance, o cara veio para cima com tudo. Aí fiz um segundo round, ali lá e cá, o juiz deram a vitória para ele, mas eu acho que eu venci também. E aí no terceiro round, eu voltei voando, deu tudo certo. No segundo round já tinha quebrado o nariz dele, se eu não me engano, com jab. Depois eu soube, eu não sabia na hora, mas o nariz dele estava sangrando. E aí no terceiro round eu acertei um direto, ele caiu e aí foi... Quando só ele alegria. bateu, ele estava... aí eu consegui finalizar de novo. Você já era campeão do UFC. Eu já era campeão, essa era a defesa do título. Você tinha ganho a luta anterior do Dave Manner, né? Que por acaso foi o teu último adversário também, né? Exatamente, por acaso foi o meu último adversário. Em 2012, aí, né? Em 2012, que aí eu fiz uma luta em Manaus, e aí a gente estava procurando adversário, tentamos alguns adversários, e aí o Dave Manner aceitou, e a gente fez uma luta, e acabou sendo minha última luta. Você, depois dessas 4 lutas no UFC, foi pro Pride e ficou lá um bom tempo, né? E depois aí, que era na só verdade, no Japão. Aí eu acabei parando no Pride, né? Em 2003, e aí fiquei no Pride até 2000, até o Pride ser vendido, 2007, por aí, 2007, 2008. E aí você pegou Quinton Jackson, sim, aí eu lutei Danny com Henderson, lutei com o Danny Henderson duas vezes. lutei com o Quinton Jackson, lutei com muita gente boa.
Rampage é tão gente boa quanto falam que ele é. Gente boa, gente boa. Porque ele tem toda aquela banca de mal, tá, mas falou que ele é uma... Mas é boa praça. É, falou Boa que ele é uma praça, flor, pô, boa praça. como pessoa. Não, eu não conheço tão bem assim, mas é um cara boa praça, gente boa, simpático, não é um Não é aquilo que ele que aparenta ser. Não, faz mais marketing, né? Faz muito marketing. Entra com aquela ali. corrente. O quê? Muito marketing. E o Dan Henderson? Gente boa também, atleta, um cara... Muito bom dele, cara, né? muito bom também, muito bom atleta. O Banguela. Não é o apelido dele, da Banguela? Ele tinha perdido os dentes da frente treinando. Falta de sorte, coitado. Vem cá, me diz uma coisa. Você falou aí que dá aula para criança, né? Que essa parte educacional é importante. Sim. Você acha que isso deveria entrar, fazer parte do currículo escolar? Assim, porque é uma coisa importante até para você combater o bullying, né? Com certeza. Eu soube que, acho que Dubai, se não me engano, é currículo escolar. Os Emirados Árabes, Dubai e Abu Dhabi. Dá mais autoconfiança para criança. Se você tiver um sistema de aula, tiver uma didática, um professor bacana muda a vida de uma criança, de um adolescente. É um professor bacana. Se não for bacana, ele muda para pior. Porque ele é o espelho. Né? Então, um professor que tem uma didática, que tem uma postura, que tem os valores bem definidos, né? O problema que nós temos no Brasil de valores, né? Problema de valores morais, né? Que temos aí na política o reflexo, ética. Né? O Brasil é um país com deficiência enorme de ética. Então, isso tudo você aprende na arte marcial, porque começa que no tatame todo mundo é igual, todo mundo se veste igual, você não tem relógio, você não tem joia, não importa se você tem carro. Não importa onde né? você veio. É o espaço mais democrático. O que importa ali é a tua educação, a tua postura. Né? Então, e a partir disso, você trabalha diversas valências importantes na vida da criança e do adolescente, né? Que são valores morais, ética, superação, trabalho em equipe, disciplina, respeito. Né? Então, a criança... E aquilo, um professor de arte marcial, ele tem muito mais influência na vida de uma criança do que um professor escolar. Eu acho. Porque a criança, que ela vai para a escola, ela não vai pela vontade dela. Ela está ali porque ela tem que estar ali. Se ela pudesse estar em outro lugar, ela estava em outro lugar. Estava em casa vendo televisão. Né? A arte marcial, não. A criança ela pode ir meio que levada pelos pais. Mas o primeiro papel do professor é ensinar a criança a gostar de treinar. A gostar daquilo. Quando ela gosta daquilo, você vira uma influência poderosíssima na vida daquela criança. Porque aí você começa a disciplinar a criança. Outro dia, eu tenho um aluno meu que eu adoro, super inteligente, infantil, de 8 anos de idade, mas ele é super agitado e é terrível. E eu cheguei ao ponto agora, há 2 semanas atrás, chamei ele, né, ele menor, quando eu falo com os pequenininhos, eu fico de joelho, para ficar na mesma altura, olho no olho. Falei para ele, fulano, você gosta de estar aqui? Eu gosto de ir. Então, você precisa melhorar, porque senão você não vai continuar na minha aula. Não vai poder continuar. Hoje você vai para casa mais cedo, você vai perder a recreação, porque você não se comportou bem. E se você continuar assim, você não vai poder fazer mais a minha aula. Você gosta de fazer aula? Pô, eu gosto. Mas você não vai mais poder fazer. Então, você vai para casa mais cedo hoje, você vai pensar. E aí você vai trabalhando dessa forma, porque a criança ela já aprendeu a gostar daquilo. Então, você vai tirar uma coisa dela que ela gosta. Então, ela vai se obrigar a se formatar. Ali está naquele espaço. Para ela estar naquele espaço, ela precisa ter uma disciplina. Para ela estar na escola, ela não é obrigada a ter uma disciplina. A não ser que ela seja expulsa, né? Assim, a escola vai fazer tudo para tentar trazer a criança com um comportamento adequado, mas às vezes não consegue. Numa aula de arte marcial, ela não é obrigada a estar ali, nem o professor é obrigado a aguentar a criança. Não sei que ele seja muito necessitado, mas numa realidade que a gente vive, o professor está ali fazendo uma função muito importante
e ele pode ter uma influência muito grande. E ele não é obrigado a aguentar uma criança mal educada. Até porque o que acontece? A aula inteira, né? O que acontece muitas vezes? Os pais levam a criança para ser educada na academia. Uhum. Meu filho precisa ser educado. Mas a função do pai é educar dentro de casa. Uhum. Né? Você não está ali para educar o filho de ninguém. Você está ali para ajudar, ensinar arte marcial, ensinar os valores, a respeito, superação, né? Ética, tudo aquilo, trabalho em equipe. Ele vai aprender um monte de coisa importante, respeito. Mas você não tem um papel, a educação é uma coisa difícil. Eu sou pai, eu sei o quão difícil é educar uma criança. Né? É muito mais fácil você dar um joguinho na mão dele e deixar ele brincando ali, que ele não te enche a paciência, né? Com certeza. Então, muitos pais não fazem o dever de casa, né? Não fazem realmente esse trabalho. E aí chega o problema, a bomba chega para o professor. E aí é isso, é o que eu digo, o professor, um bom professor, ele tem a capacidade de mudar a vida de uma criança, sendo um espelho, sendo um cara bacana, com uma postura bacana, né? Que vai ter uma influência positiva na vida. Então, é muito bacana você ver isso como professor, você ver essa mudança. Por exemplo, esse caso que eu contei, na aula seguinte o garoto já era uma outra criança. Uhum. Não que tenha mudado da água para o vinho, mas já se comportava de uma maneira melhor. Mas aí você vai, aos pouquinhos você vai apertando o parafuso ali, entendeu? E você vai vendo o resultado daquilo ali. Parece que não vai dar resultado, mas dá resultado. Isso é muito bacana. Você vai vendo que a criança vai evoluindo. Né? Não só na parte técnica, mas na parte comportamental, né? De valores. Isso é a parte mais bacana da arte marcial. Entendeu? Eu te dou total razão. Primeiro que eu sou professor e eu sei exatamente o que você está falando. A gente tem que inventar alguma coisa para chamar a atenção de todo mundo. E vira e mexe a gente não consegue chamar a atenção de todo mundo. O moleque está ali porque o pai obrigou, porque ele até pode gostar de uma matéria ou outra, mas não gosta de todas, é óbvio. Mas uma outra coisa que eu queria destacar, assim, uma coisa que eu pratiquei judô e jiu-jitsu já. Uma coisa que eu acho fantástico, que não se ensina em outro tipo de local, que não dentro da arte marcial, é o respeito pelo adversário, sabe? Bateu, parou. Exatamente. Uma coisa assim, que eu acho fantástica. Acabou a luta ali, se cumprimentem. É uma rivalidade, não é uma inimizade. Isso tudo vem de um ambiente saudável, Sim. Que é criado pelo professor. Né? Então, na minha academia é um ambiente familiar. Você chega lá, você sente uma energia boa. Você está lá, vai te fazer bem. Você estando no dia a dia vai te fazer bem. Por quê? Porque a gente está ali para te ajudar a ter um bem-estar de alguma maneira. Né? A minha função principal ali não só com as crianças, mas com todos os alunos, é criar um ambiente que ele goste de participar, ele gosta de treinar, ele vai fazer amizade. As minhas melhores amizades que eu fiz foram no tatame. O tatame é um ambiente que você está desprovido de interesse. Você está ali, você não sabe, não importa se o cara é rico, se ele é pobre. Às vezes você está na rua, eu vivi muito tempo praia, surf, e isso é diferente, as pessoas são, você vê valores diferentes. Uhum. No esporte em geral, tá? Não estou falando só na luta, mas no esporte em geral, com uma boa direção e muito na arte marcial, você aprende realmente a valorizar a pessoa, quem a pessoa é. Não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, né? Se a pessoa tem casa fora. Vou tratar esse cara bem porque ele tem uma casa em Angra, eu quero ir para Angra. Não é isso que vai te fazer melhor atleta. Exatamente. Então, isso aí são interesses que você não tem no tatame. O que importa ali é a postura, é a dignidade, é o respeito que a pessoa tem, a forma que ele trata as pessoas que estão lhe servindo. Né? Você tá aprendendo, a pessoa é muito bacana, chega no restaurante e trata mal o garçom. Peraí, meu irmão, que história é essa? Você trata, né? Você trata o cara que tem condição boa, você trata bem, mas o cara que está te servindo, você trata mal. Porteiro, não então, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Então, passa para o porteiro. Não. Então, são valores que a gente vê que estão distorcidos. Né? E na arte marcial, no tatame, você não tem esses interesses, digamos assim. Né? Primeiro que todo mundo se veste igual, todo mundo está ali, no tatame descalço, de kimono, mesma roupa, faixa na cintura. Né? E aí vai importar mesmo a postura de cada um, né? Diante do comportamento. Uma disputa de e aí é isso. Mas o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: aqui eu falo para as crianças, aqui eu quero que você vença. Acabou. Eu quero que você vença, faça o seu melhor aqui. Se você não vencer, não tem problema nenhum. Eu quero que você dê o seu melhor aqui no tatame. Você tem que aprender a dar o seu melhor na sua vida. Porque ele tem que aprender a dar o melhor dele na vida dele. Entendeu?
Porque se ele tem capacidade de alcançar qualquer coisa na vida dele, se ele não se esforçar, ele não vai alcançar. Então, ele tem que aprender que ele precisa trabalhar para alcançar o sonho dele, o objetivo dele, né? Mas isso tudo dentro de um ambiente saudável. Aqui eu não quero ninguém machucado, entendeu? Aqui vamos preservar o companheiro. Pegou o braço, viu que, por exemplo, o cara não bateu, não quebra. Você vai parar e você vai... Aos poucos a gente vai educar essa criança até ela aprender a perder, porque tem criança que não sabe perder. Não quer bater de jeito nenhum, acaba se machucando, né? Até adulto também, mesma coisa. Então, você tem que ir educando ali com calma a pessoa poder lidar com o ego, né? Porque a frase muito bacana que tem é o seguinte: deixa seu ego de fora do tatame. Seu ego fica do lado de fora. Se você não quer perder, nem entra. Porque ali não importa o quão bom você é. Você precisa perder ali dentro, né? Na época que eu era campeão, que eu era muito bom, eu fazia um exercício que eu aprendi vendo até judocas japoneses, né? O cara não perde para ninguém na academia. Então, você coloca ele num treinamento que ele vai perder. Então, o que eu fazia? Eu pegava um treinamento, fazia um treinamento longo, né? Eu ia treinando, até eu ficar esgotado, né? Quando estava assim, nos últimos 10 minutos, eu pegava um atleta do meu nível para me bater. O cara do meu nível, só que eu estava exausto. E aí eu ia apanhar aqueles 10 minutos ali. Eu já sabia que eu ia apanhar, mas aquilo ali fortalecia a minha mente e melhorava a minha técnica, porque eu não tinha mais força. Então, eu só tinha técnica para usar, tinha que sobreviver naquele momento, né? Então, é um exercício que eu faço periodicamente com os meus atletas, né? Para o cara botar o pé no chão e ver que ele perde também, né? Legal, tem caras que chegam a um nível que ele não começa a não perder de ninguém na academia. Começa a Mas é achar importante, superior, exatamente, tem que manter o pé no chão. Aí O entra atleta, ego. quando tira o pé do chão, é aí que ele Entendi. começa a derrocada, né? Interessante isso, de você fazer lutas assim, sabendo que você vai... você se coloca... não, mas que tem a grande chance de você se coloca numa situação que você, muito provavelmente, você vai perder. Né? Você vai ser finalizado, porque não tem como. Você está exausto, você vai colocar um cara aqui tão bom quanto você, só que está inteiro. Entendi. Entendeu? E aí você se coloca numa situação de dificuldade extrema, né? E aí você perde. Aí é isso, você perde um dia, você tem que habituar com isso. É o que eu falo até para o meu filho. Outro dia, meu filho perdeu um jogo de futebol no campeonatozinho que ele está participando. E falei, pô, filho, tá triste? Ah, tô triste, tô chateado. Não fica não, filho, é assim mesmo. Um dia você perde, um dia você ganha. O segredo é o seguinte: você não pode ficar em êxtase quando você ganha, nem pode ficar deprimido quando você perde. Você vai ficar chateado quando perde e vai ficar feliz quando ganha, mas a vida continua e bola para frente. Não tem depressão porque perdeu, você não é pior ou não é melhor porque ganhou também. Então, quando o atleta consegue esse equilíbrio, você vê que aí realmente é um campeão que vai ter uma longevidade, entendeu? Agora, você vê aqueles caras que sobem, chegam lá em cima, aí o cara tem uma derrocada. Por quê? Porque o cara não tem um equilíbrio emocional para se manter no topo, né? Não é só parte técnica, você precisa de um equilíbrio emocional ali, né? Deixa eu te falar, eu estou com umas perguntas aqui que mandaram para você, ó, do Alexandre Gurgel, disse que viu recentemente um depoimento do mestre Orlando Cani, que apontou você como um dos principais alunos dele nos exercícios de respiração e bioginástica. Aí citou você, o Rickson, o Marco Ruas. Comenta um pouco aí o que é isso. Cara, o Orlando é um cara que teve uma influência muito grande, o mestre Orlando, né, com todo respeito. O mestre Orlando teve uma influência muito grande. Eu fui apresentado a ele na década de 90, se eu não me engano, e pratiquei yoga com ele e aprendi a respiração pranayama, a técnica de respiração da yoga, que me ajudou muito, né? Me ajudou muito nas minhas competições. Então, e a bioginástica que o Orlando criou também, que são exercícios baseados em movimentação dos animais, que melhoram a tua flexibilidade, tua força, tua mobilidade, né? Isso tudo aliado à respiração. Então, para o atleta, é muito proveitoso, né? É muito, muito benéfico. Para mim, foi muito bom. E de tudo isso, tudo sendo muito bom, a respiração foi assim a coisa principal. Pranayama é uma respiração que você faz, que você usa o diafragma, né?
e você se aquece, você consegue administrar muito através disso, da meditação, da concentração, da respiração, todas as tuas emoções, né? As tuas ansiedades. Então, você está no dia da competição. Na semana da competição, eu fazia 1 hora de respiração diária, de pranayama. No dia da competição, no dia da luta, eu fazia 1 hora. Então, eu acordava, né? A primeira batalha era a perda do peso, quando eu tinha que perder o peso. Então, eu perdi o peso, batia o peso. No dia, comia, porque estava como você não come muito, até perder o peso, até bater o peso, você tem alimentação restrita. Quando você bate o peso, aquele bem-estar que você vai comer, né? Aí você come. Aí, beleza, vai dormir satisfeito, comeu bem, está de barriga cheia. No dia seguinte, você lembra, pô, vou brigar. Hoje é dia da briga. Aí você fica na adrenalina. A competição, né? A tensão pré-competitiva que todo mundo tem em qualquer competição. Sim. Como é que você administra aquilo, né? Então, a respiração me ajudava muito, porque... Ajuda a controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade, e você traz a tua mente, bota a tua mente em contato com o teu corpo. Você traz a tua mente para... Você se concentra, te ajuda a concentrar. A partir do momento que você, quando você começa a respirar, você está concentrado na respiração. Então, tua mente para de divagar em diversos outros pensamentos bons, pensamentos ruins, e a tensão. Você esquece aquela tensão e se concentra na tua respiração. E aí você consegue focar. E a respiração, ela oxigena o teu sangue, né? Você expele, você tira todo o CO2 e você dá uma oxigenada no teu sangue, hiperventilação, né? Através da hiperventilação e da respiração, você coloca muito oxigênio no teu sangue. Então, aquilo ali te dá uma sensação de bem-estar quando você acaba. Então, você está prestes a entrar no ringue para brigar, mas você está num bem-estar, que lhe dá um bem-estar muito grande, né? E você, quando controla a respiração, imagino, você se cansa menos, né? Sim, com certeza, com certeza. Absoluto, ponto fundamental. A forma que você respira numa atividade física, se você respirar errado, primeiro, quando você está nervoso, a tua respiração não é feita da maneira adequada, porque você está ansioso, você está nervoso, você começa a respirar de uma forma errada que você vai te atrapalhar, vai acabar te atrapalhando. Muitas vezes você tem aquela dor aqui na costela, que são gases, porque você está respirando errado. E aquilo ali atrapalha a tua performance, né? Não que vai acontecer isso na luta, mas vai te atrapalhar, né? Você não vai ter a tua performance, a tua melhor performance, se você não tiver uma noção boa de respiração dentro da tua modalidade, digamos assim, qualquer uma que seja. Entendi. Né? Eu acho muito legal você falar isso, até porque quebra um pouco o estereótipo do valentão, da arte marcial. Você foi praticar yoga, né? Então, dá um outro aspecto. Geralmente o valentão não é a faca mais afiada do faqueiro. Essa é a realidade. O valentão não vai longe. A arte marcial em alta performance, ela é para pessoas inteligentes. O cara inteligente, o cara que está ali, campeão, geralmente ele é um cara inteligente, né? Tem uns até que fazem um merchandising, fazem um marketing, falam algumas bobagens, alguns até se excedem. Eu acho. Mas geralmente, eu também eu nunca fui de falar muito, não, gostava mais de fazer no ringue. Eu não gosto desse Mas para marketing. promover a luta, é válido. O cara falar que vai quebrar a cara do outro, coisa e tal, vou te bater, vou nocautear no primeiro, segundo, isso é válido. Isso dá mais pay-per-view. Exatamente. O evento mesmo incentivava. Eu era um cara muito low profile, os caras ficavam, fala isso, fala aquilo. Eu não vou falar isso. Mas quando você passa para ofensas pessoais, aí realmente você deixa até... É feio, na minha opinião, né? Por mais que promova a luta, fica uma coisa feia, né? Eu acho que a parte esportiva fica devendo na parte esportiva ali. Né? O Marcos Serrão também mandou uma mensagem, conhece você, disse que lutou com você no meio-dia. Grande Marcos, um abraço para ele. O Marcos está perguntando aqui o que você acha dessa geração nova que toma muito suplemento para ganhar força, massa muscular, uma vez que o jiu-jitsu significa arte suave, né? E que é para alunos mais fracos, né? Para se defender dos mais fortes. Como é que você... Uma coisa é a suplementação, né? A suplementação todo atleta toma porque você gasta mais do que você consome, né? Então, você tem uma suplementação alimentar para ajudar. Você toma proteinato, você toma aminoácido, mas isso tudo é uma alimentação. Quando passa para a parte do doping, que é o anabolizante,
que é uma praga isso, né? Em todos os esportes, inclusive no esporte de luta, aí é triste. É triste porque você vê atletas que fazem a carreira trapaceando, né? E não são pegos, né? Eu conheço vários casos assim, você estando nos bastidores, você vê, né? Você conhece o cara, você vê a mudança, né? O cara fica com aquela cara de hambúrguer, né? Você vê queixo largo, dente separado, né? É o queixo largo, dente separado. Você vê lá quando o cara começa a ficar com a cara muito quadrada, e dá para identificar só olhando, né? Os caras tomam hormônio de crescimento combinado com um anabolizante. Então, isso é uma praga em todos os esportes olímpicos, muito. Na luta também tem, né? Muito combatido, mas ainda tem muito. Mas eu sou totalmente contra. Mas a sempre agência antidoping também está bem em tem cima agência do antidoping, MMA, né? mas sempre passa, né? Os caras, é aquela coisa, né? É a mesma coisa da lei, né, meu irmão? Você não prende todo mundo, né? Os caras vão aprender a burlar a lei ali de alguma maneira, e aí não é diferente no doping, né? O doping, a agência reguladora, por exemplo, você vê diversos atletas nas Olimpíadas que são patrocinados por laboratórios, né? Então, tem casos assim extremos onde o atleta foi pego pela federação do país e ele competiu depois, não foi divulgado que ele foi pego, ele competiu depois. Tem um caso famoso de um atleta olímpico que foi medalha de ouro nessa Olimpíada, né? Que eu estou falando. Mas o fato é que tem muito mais investido no anabolizante, no produto para melhorar a performance do que pelas agências que combatem, né? Então, tem substância que atletas tomam numa Olimpíada, por exemplo, os caras só vão descobrir quando descobrem que aquele produto que ele passa a ser proibido, o cara já está em outra, o cara já está lá na frente, né? Então, o total investido no combate a trapaça, o anabolizante, é muito menor do que o investido para esse tipo de desenvolvimento de produtos que vão melhorar a performance do atleta, né? Então, eu sou totalmente contra, fiz minha carreira sem nunca tomar nada, sem nunca trapacear de nenhuma forma. Por isso que eu falo que eu sou um esportista antes de mais nada. Eu acho que a vaidade, e não acho nem que seja necessidade financeira, eu acho que é mais a vaidade mesmo, e a falta de orientação, né? Você, para ser campeão, você não precisa estar dopado, né? Mas cria-se um estigma que se você não tiver, você não ganha, porque fulaninho toma, beltraninho toma, então você tem que tomar também. A ideia é de que só vai atingir o nível... Só vai atingir o ápice, só vai se tornar campeão se você tiver, como todos estão, e muitos estão, né? É triste. É uma realidade que a gente vive hoje em dia. Sem contar que o suplemento, né, cara, volta e meia está contaminado, né? A gente esteve aqui com a Luísa Parente, que é a secretária da ABCD, da Autoridade Brasileira. Tem isso também, que o suplemento está contaminado, e tem aquela desculpa do cara que sempre quer pego, não, o suplemento estava contaminado. Ela fala Mas sempre, acontece isso, acontece. Ela fala que, assim, se puder evitar suplemento, evita, porque... Tem aquele suplemento que diz que vai aumentar a tua testosterona. Tome isso, que é natural, vai aumentar a tua testosterona. Quando você vai ver, tem um produto lá que não é legal. Eu já vi isso acontecer. Mas tem que tomar cuidado. Eu acho que você, usando suplementos, né, assim, legais, que são liberados, não tem problema nenhum. Tem forma de você... Proteinato, né? Na minha época eu tomava superproteinato de cálcio, que era proteína, mas eu acho que não precisa muita coisa não, cara. Eu acho que é só para você... porque você tem um gasto calórico muito grande em comparação com a tua alimentação. Às vezes você não consegue suprir completamente, aí entra os suplementos, né? Mas eu acho que dá para você ir bem sem precisar desses suplementos que prometem a melhora da parte hormonal, né, digamos assim, né? Que eu acho que esses que são os piores casos.
Entendi. O Marcos também mandou uma mensagem aqui para você perguntando se você, na sua academia, você até, eu acho que já comentou aqui no nosso papo aqui, que você agora está mais voltado para a defesa pessoal, né? Deixou um pouco essa parte de competição de lado, né? Não, eu não defesa pessoal também, mas defesa pessoal é uma parte da arte marcial, né? Mas eu estou mais na parte de kimono, de jiu-jitsu hoje em dia. Porque ele pergunta assim, em termos assim de old school, assim, o pessoal que faz o jiu-jitsu para se defender e tem a outra parte que é mais competição, né? Que é mais, que ele disse que até é olímpico, né? Que o pessoal está treinando para competição e essa parte mais de defesa pessoal, que é o jiu-jitsu puro, né? Lá do início, que era old school, que ele chama, né? A parte de defesa pessoal é uma disciplina dentro do jiu-jitsu, né? Tem o jiu-jitsu que é o esportivo, que você treina de kimono ali, que você pode competir com ele. Tem a parte de defesa pessoal que é específica, muito para defesa pessoal, mas você sabendo a parte competitiva, né? Por exemplo, na minha escola, você tem um currículo que você tem que seguir, até para ser graduado, onde é obrigatório o atleta saber a parte de defesa pessoal. Porque tem algumas escolas, deve estar perguntando isso, porque tem algumas escolas que não ensinam mais defesa pessoal. Não se preocupam, só se preocupam na parte competitiva, que são as posições que você pode usar numa competição. Por exemplo, defesa pessoal você não usa numa competição de jiu-jitsu. Porque você não pode dar um soco, você não pode dar um chute, você não... Entendeu? Então, você vai usar algumas coisas de defesa pessoal, realmente. Mas, no geral, você não usa tudo. Né? E na parte competitiva você pode usar na defesa pessoal também, bastante. Né? Mas eu considero que é uma coisa só, na verdade. Tá? Eu boto no meu currículo, a gente sempre pratica, o cara vai fazer um teste para ganhar uma graduação, ele precisa saber proporcionalmente a faixa que ele está e a faixa que ele está aplicando para se graduar, ele tem que saber tantos números de posições, né, tantas posições, tantas técnicas, para se graduar com que ele na faixa seguinte, digamos assim. Entendi. Né, ele precisa ter um conhecimento, por exemplo, um lutador, para se formar faixa preta, ele tem que saber o currículo praticamente inteiro de defesa pessoal. Entendeu? Para quem não sabe, quais são as faixas do jiu-jitsu? Olha, divide por idade, né? Então, as infantis são cinza com lista branca, cinza com lista preta, amarela com lista branca, amarela com lista preta, aí vem a laranja com lista branca, laranja com lista preta, aí tem a verde, mesma coisa. E depois, no adulto, vem azul, roxa, marrom e preta. Existe uma uniformidade no jiu-jitsu, no Brasil e no mundo, quanto a essas graduações por faixa? Sim. É universal. As faixas são universais. Porque, na verdade, eu estava lembrando que é o seguinte, a gente teve a entrevista com o Bernard, e uma das questões que a gente levantou com ele, bom, ele é membro do COI, e justamente a pasta dele é de incluir novas modalidades dentro da Olimpíada. E a gente questionou algumas modalidades que têm representatividade enorme no mundo inteiro, e o jiu-jitsu é uma delas que não é uma modalidade olímpica. E o que impediria isso? E aí ele explicou que uma das coisas que pegaria contra é que não há uma federação internacional unificada de jiu-jitsu. Exatamente. Tem uma pretensão, olha, não sei qual é a sua situação dentro da discussão mundial do jiu-jitsu, mas há uma previsão do jiu-jitsu um dia virar olímpico? Eu acho que seria ótimo para o Brasil. Não vejo isso a curto prazo acontecendo, justamente por isso, porque tem uma federação internacional, sim, que é a federação não é unificada. Ele fala que o maior problema é ter a mesma coisa do karatê, né? O karatê tem várias federações e aí não tem uma coisa unificada assim. Tem uma federação mais importante que a gente segue, que é a IBJJF, que é International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é a mais famosa, a mais importante, mas tem diversas outras. Então, realmente o que se fala e o que se espera, né, a expectativa é que o grappling, né, que o grappling seria o quê? O grappling é a luta agarrada sem kimono. Né? O judô é uma modalidade de grappling, o jiu-jitsu é uma modalidade de grappling, a luta livre olímpica é uma modalidade de grappling, o sambo é uma modalidade de grappling. Então, fazer uma regra
que você já está sendo feito isso, alguns torneios que tem uma regra onde todos podem competir, né? Todas essas modalidades, dependendo da origem da modalidade, é uma regra que você tem facilidade para todos competirem juntos, né? Cada um vai ter que se especializar um pouco mais em alguma coisa, um vai ter que estudar mais. Luta livre olímpica, por exemplo, não tem finalização. Judô, jiu-jitsu, sambo tem. Luta livre olímpica e greco-romana não tem. Então, para eles participarem, eles têm que aprender, teriam que aprender finalizações. Mas aí você consegue uma regra mais abrangente que você traz todas essas modalidades para uma luta sem kimono. Se você bota kimono, já fica mais... o pessoal da luta livre, da luta livre olímpica, já não... Aí tem a luta livre também, né? Esqueci da luta livre. A luta livre também é um grappling. Então, se você bota kimono, você já perde algumas modalidades. Sem kimono, short e camisa, tipo a luta livre olímpica na Olimpíada, todos podem competir. Então, está se caminhando para isso. Tá? Muito provável que antes do jiu-jitsu, alguma modalidade de grappling vai ser colocada como luta na Olimpíada. Eu acredito que isso vai ser antes. Eu acredito que o jiu-jitsu pode também vir a se tornar um esporte olímpico. Para mim, deveria ter sido demonstração na Olimpíada do Rio, porque é uma modalidade que, embora tenha sido criado na Índia, depois no Japão e veio parar no Brasil, etc., o Brasil realmente desenvolveu essa modalidade muito bem e exportou para o mundo. Então, eu acho que deveria ter sido o jiu-jitsu na Olimpíada do Rio, e não o golfe. Tem muito mais brasileiro praticando jiu-jitsu do que praticando golfe. Eu não sei se era o caso. Jiu-jitsu não é o país do golfe. Não sei se era o caso da Rio 2016, mas o que ele explicou é que acabou essa história de modalidade de apresentação. Mas no 2016 teve, tanto é que o golfe foi. O golfe foi apresentação. Como inclusão nova, voltou como inclusão, que já tinha sido há não sei quantos anos atrás. Eu acho que o golfe foi o golfe mais uma. O golfe mais uma que eu esqueci, mas o golfe foi com certeza. Foi uma das coisas que a gente mais reclamou, que deveria ter sido o jiu-jitsu na época. Porque tem muito brasileiro praticando jiu-jitsu. É uma força esportiva no país enorme. Vários e com certeza a gente teria muitas outras modalidades, a maioria das medalhas. Mais praticantes do que golfe. Muito mais. Futebol de areia, que não é olímpico. Nada contra o golfe. Eu joguei golfe uma vez e gostei. Quero treinar. O problema é que aqui não tem campo de golfe. Quase, né? Tem na Barra. Mas eu moro longe daqui. Então tem é o que tem o único público aqui. Exatamente. O único público que tem é aqui. Né? O resto tudo é tem privado. Aula e tudo ali. É legal, mas é muito longe da minha casa. Um dia eu ainda vou aprender isso direito. Mas é legal. Escuta, a gente está próximo do fim, né? Eu só queria te mandar uma mensagem aqui do Bento Manzano, o Bentinho, que tu conhece. Grande Bento. E aí ele conta uma história aqui interessante aqui, que uma vez, te elogiando pra caramba, que você é sensacional, grande amigo, como pessoa, lutador. Obrigado, Bentinho é ótimo também, um amigo de longa data. E aí ele falou aqui o seguinte, bacana. que ele lembra uma vez um campeonato de faixa marrom e preta, que foi lá no Municipal da Tijuca, que você já tinha lutado e tudo, e aí foi descansar, subiu a arquibancada, tirou o kimono, falou para ele assim, Bentinho, quando faltar assim 10 minutos para eu entrar no tatame, você me chama que eu vou dar uma descansada aqui, para você ver o nível de autocontrole do cara, né? Tirou, deitou lá na arquibancada, e aí 10 minutos antes ele levantou você lá, acordou, ó, Murilo, tá na tua hora aí, porque você botou o kimono, desceu, subiu a grade lá, atravessou a grade, foi pro tatame e foi campeão lá no negócio. Então, foi uma história aqui engraçada aqui que ele recordou aqui. E ele te mandou um abraço aí. Falou assim, pô, o cara é tão preparado, tão calmo, cara, tem um autocontrole tão grande que o cara foi lá dormir um pouquinho. Descansou. Que nem o Piquet também, né? Dentro do carro de Fórmula 1, que ele dormia antes da prova, né? Ali pra... Mas aí o cara já tá, quando eu era faixa marrom, cara, eu já era rato de competição, desde a faixa azul competia tudo, então você meio que pega o trâmite de ali, você administra a parte emocional com mais facilidade. Eu particularmente, eu acho que eu tenho uma certa facilidade nisso. Falava para minha mãe isso, falei, minha mãe, você brigava tanto com meu pai, vocês brigavam tanto quando eu era pequeno, que eu tive que crescer num ambiente conflitante. E dentro daquilo eu achei uma paz de alguma maneira e eu trouxe aquilo para o esporte.
né, na parte da competição. Então, quando estava um tormento muito grande, que é aquele tormento da emoção de você ter que ficar nervoso, que você vai, eu conseguia abstrair aquilo ali e arrumar um equilíbrio emocional, uma paz interna, e aquilo ali me ajudava muito. Então, eu dormia antes de luta de Vale Tudo, eu deitava, cochilava, luta de jiu-jitsu, eu fui, assim, depois que eu fui competindo mais, assim, eu fui realmente conseguir essa tranquilidade. Legal, legal. Hoje você é faixa coral. Hoje eu sou faixa coral, nível, né? sétimo grau da faixa preta. É Dan também que chama, que nem no judô? É grau. Chama de grau. Sétimo grau. Sétimo grau. Tem quanto tempo já? Eu peguei a faixa em... Eu pegaria a faixa em... Eu peguei em 2019. 31 anos de faixa preta. Eles fazem por tempo, né? Eu tive um professor de faixa preta, quer dizer, foi faixa preta durante muito tempo, o Shuro Mesquita de judô. E aí, logo depois que eu comecei a treinar com ele na universidade, ele trocou para faixa vermelha. Ele não conseguia botar a vermelha de jeito nenhum, porque estava pegado a faixa preta dele, sabe qual é? Aí, cara, um dia eu coloco isso, eu não estou acostumado ainda. Como é que foi essa transição na sua cabeça, assim? Se tornou realmente um mestre na sua cabeça? Como é que é isso para você? Cara, é natural, entendeu? Porque é uma jornada longa. O mais legal de tudo é a jornada que você faz, né? Então, são etapas que você vai cumprindo e você, quando você chega nessa etapa, você está preparado para aquilo, né? Então, é uma coisa natural, né? Eu dou aula desde que eu tinha 21 anos de idade, se eu não me engano, de 88... Comecei em 88, 21 anos de idade. E muito tempo nessa estrada, entendeu? Então, tive a oportunidade de trabalhar com muitos atletas, assim, muitos atletas bons. Fiz como professor, não sou como competidor, mas como professor, eu tive a oportunidade de formar vários atletas de ponta e trabalhar com vários, assim, atletas com talento incrível. E você vai, durante essa jornada, você vai adquirindo conhecimento geral, né? Não só técnico, mas também geral, né? Eu sempre fui muito aberto para aprendizado, né? Uma coisa que a maior lição da minha vida da arte marcial é que você acha que você sabe tudo, você não sabe nada. Você está aprendendo. Eu faço jiu-jitsu eu tenho 56 anos, eu faço jiu-jitsu há quase 46 anos aí, né? E eu aprendo diariamente. Eu vou para a academia disposto a aprender. Às vezes um aluno meu me mostra alguma coisa que eu não sei. Então, às vezes eu vou dar um curso, o cara me pergunta um negócio, eu falo, cara, não sou especialista não, eu faria assim. Eu faço assim, o que você acha? Eu falei, porra, adorei. Peguei mais uma posição para mim. Entendeu? Então é isso, você tem que estar aberto para o aprendizado. E uma das coisas que a gente, quando fundou a Brazilian Top Team, foi um dos maiores objetivos foi fazer o estudo geral das artes marciais para melhorar na competição de Vale Tudo MMA. Então, a gente fazia um estudo, a gente tinha um centro de treinamento. Se eu não me engano, nós fomos a primeira equipe, uma das primeiras equipes no mundo a ter um centro com vários professores de modalidades diferentes. Então, nós tínhamos um professor de boxe, um de Muay Thai, um de luta livre olímpica e os nossos de jiu-jitsu, todos trabalhando junto. Então, você cria ali o super lutador, né? Porque o cara que o conhecimento dele né? Então, o cara que é lutador de MMA top, para se manter no topo, o cara tem que saber chão, tem que saber derrubar, tem que saber lutar em pé. Então, é muita coisa. Mesmo que venha de uma origem específica, tem que não saber importa, de tudo. ele tem que saber de tudo. Se o cara é um striker, né? Que é o lutador que luta em pé, ele não sabe chão. Se ele for pro chão, vai fazer o quê? Não tem como ele é uma presa fácil, né? Porque basta o cara lutar com um cara que vai saber derrubar ele. Pode ser que não seja fácil derrubar ele, mas o dia que ele cair, ele vai se tornar uma presa fácil. Eu lembrei agora da luta do Rei de Cultura contra um boxeador, não lembro o nome do cara agora. James Toney. Cultura botou ele no chão, acabou. James Toney, acabou. Passou vergonha no chão. Não sabe, não adianta. Entendeu? A mesma coisa se você botar o Randy Couture para lutar boxe com o cara. Exatamente. Vai ser derrubado, mas a modalidade é outra. As regras são outras. A modalidade é outra. A regra é outra. Você tem muito mais ferramentas para você usar, né? Que nem eu falei. Cara, a gente queria estar aqui conversando com você durante umas 2, 3 horas, né? Por baixo, cara, porque é tanta história que você tem para contar, né? Da tua carreira, do jiu-jitsu. A gente, tem vários assuntos, né, cara, para abordar. Mas, infelizmente, a gente
tenho assim um horáriozinho meio restrito. Tá ótimo, mas, valeu. Pô, a gente combina para um outro papo e aí a gente entra em outros assuntos que é muita história, né, cara? Você que tem muita história podre pra contar do Luciano na escola, que ele aprontou muita coisa. Você era bem comportado, jogava bola bem, era bem comportado, cara que... Mais ou menos, esforçado. Cara, tranquilo, não dava problema não. Murilo também, pô, Murilo é tranquilo também. Esse negócio de que era tranquilo, pô. Nunca deu problema, não. Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Pô, um prazer estar aqui falando. Espero que a gente se encontre numa luta. próxima oportunidade. Isso aí. E quem quiser aprender jiu-jitsu, isso aí. Fala da sua academia, onde é. Vai lá na BTT lá. Academia dentro da BB Lagoa, Brasília Top Team. Galera que escutar aí tá convidada a ir lá fazer uma aula experimental. Tá? Só falar que é amigo do Luciano e chegar lá. Vai ser bem tratado. Legal. Parabéns, cara. Obrigado aí Obrigado a vocês. Pela presença e pelas histórias aí maravilhosas aí que você contou aí, a experiência, tá? Gente, se vocês gostaram, não esquece de clicar em curtir, não esquece de se inscrever no canal, clicar lá no sininho para poder ficar registrado lá e nos próximos episódios você receber a notificação dos episódios. E também muita coisa muito importante que eu queria falar com vocês. Nós estamos precisando de um apoio, por favor. Tem o link aqui embaixo na descrição da nossa vaquinha online, porque não é barato manter esse nível. Precisamos garantir que esse projeto vá para frente. A nossa ideia básica é divulgar o esporte em todas as modalidades possíveis. Temos aí uma previsão boa ainda, não é? Tem gente do basquete para chegar, não é, Luciano? Exatamente, Tem gente do surf para chegar, então, se quiser continuar vendo novos episódios, quem sabe, de repente, 2 por semana, porque precisamos do apoio de vocês. Tá o link aí embaixo e clica aí. E também temos a referência do nosso site, não é? Exatamente, Como eu sempre falo, clica lá em podiumbrasil.com.br que você vai encontrar os resultados mais importantes dos brasileiros, das equipes brasileiras. Tem lá o cartel do Murilo lá, de MMA. Então, entra lá e curte lá o site, tá bom? E se você gostou, deixa o seu comentário, compartilha com todos aqueles que você puder, ajuda a divulgar, tá bom? É muito importante o apoio de vocês. Obrigado, gente. Grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom. Tem alguém que ficou feliz que acabou, foi ele. Tava louco ali. Acabou. Tá ansioso. Tem um evento agora para ir. Vai para casa estudar, isso sim.